Olá, queridos. Estamos aqui a convite da Ana, junto com o grupo, de estudos aqui, com o objetivo de mergulharmos de uma forma diferente na palavra de Deus, de aprendermos mais, de entendermos os planos, os propósitos, as direções do Senhor para esse tempo, de nos limparmos. Eu acredito que uma coisa é você ler a palavra para conhecer, outra coisa é você ler a palavra para ensinar, outra coisa é você mergulhar na palavra para se limpar, para se lavar, para se revestir do Senhor e da sua vontade. E estamos aqui com o desejo de servir, de abençoar os irmãos. Alguns não puderam estar presentes, pois estão a trabalho, mas vou deixar aqui gravado para que vocês possam participar depois, vocês possam revisar a aula depois também, é muito importante. Amém? Amém. Então, amém. Então, vamos nos apresentar rapidinho? Então, nós vamos começar por... Eu vou começar por mim. Tá bom? Eu me chamo Wesley, 35 anos, sou casado com a Daniele há 13 anos, em agosto agora fará 14 anos, papai do Daniel agora, né? E... Está sendo gerado em junho, de acordo com a vontade do Senhor, nós vamos ver rostinho, né? Novo. Nós somos pastores, pastoreamos uma igreja chamada Tochas Vivas, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Servimos o reino, fazemos parte da rede apostólica Shema. Sou discípulo do apóstolo Éder Gregório, de Mato Grosso. Fazemos parte de uma rede com mais de 90 pastores, mais de 90 líderes, e estamos aqui para equipar o corpo, para abençoar o corpo de Cristo e formar discípulos para o Senhor. Uma coisa, queridos, é nós trabalharmos de uma forma muito forte em prol de uma visão para criar discípulos para uma igreja, para uma denominação. Outra coisa é preparar discípulos para o reino. Porque eu entendo o seguinte, gente, nós temos fases diferentes na nossa vida e muitas delas com grandes transições. Então, olha só, se eu faço uma pessoa discípulo de uma igreja local, de um ministério, de uma placa, de usos e costumes, quando essa pessoa ela se mudar para outro lugar, ela vai ficar deslocada, porque ela apenas pegou a identidade daquela placa. Mas quando eu formo cidadãos do reino, quando nós formamos discípulos de Cristo, em qualquer lugar que essa pessoa for, ela vai manifestar o reino. Eu entendo que o nosso processo de crescimento em Deus, ele vai nos levar para 3 coisas. Primeiro, ganhar almas, fazer discípulos e manifestar o reino. Ok? Isso começa por mim, sendo encaminhado para a vontade de Deus, como alguém vai me ganhar para Cristo. Depois, eu vou me tornar um discípulo, ali eu vou ser exposto a algumas verdades, eu vou ser transformado na minha natureza, e então
desculpa a palavra, irmãos, eu vou prestar para o reino, para manifestar o reino de Deus. Porque o que mais nós vemos, queridos, são pessoas manifestando muita coisa, menos os interesses do reino. Pessoas fazendo coisas para interesse próprio e não para edificação do corpo. Logicamente, queridos, que você equipar o corpo, trabalhar para o corpo, trabalhar para Deus, equipando o corpo, o próprio Deus levantará os recursos para o crescimento dessa obra. E o reino já me paga por isso. Então, por isso, nós podemos ministrar a palavra de Deus de uma forma livre, com revelação, entendimento e levando pessoas a crescer na fé. Amém, gente? Então era só uma apresentação, mas excedendo aqui, mas foi para introduzir um pouquinho a aula aqui. Vamos nos apresentar? Vamos lá. Quem gostaria de se apresentar agora? Dá para a gente conhecer. Seu nome, a igreja na qual você congrega e o que você tem buscado em Deus nesses dias. Posso começar, pastor? Comece. Eu só não vou abrir meu vídeo aqui para vocês não se assustarem com a situação aqui da pessoa. Bom, pessoal, shalom, boa noite. Meu nome é Ana Paula, eu tenho 42 anos, sou casada, sou mãe de 3 filhos bem grandões, sou casada com o Juliano, que também está aqui no estudo bíblico, casada há 24 anos, e eu sou da Igreja Tochas Vivas, do pastor Wesley e da pastora Dani, e nesse ano eu estou muito focada mesmo na palavra, buscando assim, de manhã à tarde à noite, 24 horas por dia, libertação, buscando conhecimento. Eu sei que Deus tem algo diferente para mim esse ano. E eu sei que eu vou conseguir, eu estou buscando e eu sei que eu vou conseguir alcançar. Eu tenho fé e sei que eu vou conseguir chegar lá. Então é isso. Glória. Amém. Obrigado. Vamos lá, Obrigada próximo. aí. Sem fazer fila, hein, gente? Tá só nós aqui, gente. Michele. Lembra que tem que clicar no microfone para abrir o áudio. Isso, exatamente. Tem um microfoninho aí, viu? Só clicar nele. Se tiver alguma dificuldade, pode chamar aí na... Michele. Eu sou da paróquia Salesiana Sagrado Coração de Jesus. Eu sirvo na Pastoral do Dízimo, aqui na Vila Nova. Que bênção. Obrigado por vir, Michele. Parabéns. De nada. Deus abençoe. Amém. Então, amém. Ju? Sou Juliano, esposo da Ana Paula, pai do Igor, do Ítalo, do Yuri. O que mais tem que falar? Esqueci. De onde tu é? Eu estou... Ixi, igreja para mim tá complicado, porque eu tô indo umas 3, né? Tô indo na Tochas Vivas, na Universal. Não, só nas duas agora que eu tô indo. Na Tochas Vivas e na Universal. E Buscado de Deus nesses dias. buscar de Deus, né? Assim, aprender cada vez mais a palavra do Senhor e para saber guiar, libertar e conquistar, né? Amém. O reino e a salvação, óbvio, né? Glória a Deus.
Então vamos lá, Lúcia, é presente. Obrigado, Juliana. Oi, estão me escutando? Perfeitamente. Na verdade, é Gisele que está aqui. Eu estou assistindo com a minha sogra, a Lúcia. Nós duas somos do Ministério da Brados, aqui de Cuiabá. Já acompanho o senhor já tem um tempo, desde os desafios da ansiedade. Eita glória. E é isso, cada dia mais caminhando, né? Estamos juntos aí, cada dia mais avançando, aprendendo, colocando em prática, né? Que bem. Mas aí, quando mandou lá no grupo da identidade que tinha mais um, eu falei, opa, bora lá. Vamos lá. Glória a Deus. O que você tem buscado de Deus para esse ano, para esses dias? Olha, pastor Wesley, no início foi algo que eu comentei com a pastora Alice, quando começou o propósito de inverno, já tem mais ou menos, esse ano, na verdade, faz 2 anos que eu tô na Bravos, né? E eu, assistindo as aulas, eu falei, cara, sabe aquele assim, parece que você fala assim, cara, eu vou começar tudo zero. Parece que assim, eu falei, nossa, eu pensei que tava indo de um trem e aí, cara, eu vou começar tudo de novo. Então, acho que esse ano é como acho que a palavra, né, que a gente entrou esse mês é buscar alinhar cada vez mais, se aprofundar, né, e realmente pedir para Deus, assim, realmente mostrar quem eu sou, né, para mim me enxergar, porque, cara, eu falei, pastor, esse início aqui, acho que tá sendo tudo diferente do que o apóstolo ministrou, porque parece que tá arrancando tudo. Eu falei, mas glória a Deus, porque eu pedi pro Senhor, eu falei, cara, eu não quero caminhar sendo, né, hipócrita, ou às vezes achar que tá no nível e não tá, então falei, então tira tudo, e tem sido semanas assim que o Senhor tem usado pessoas para tirar mesmo, mas tá tudo certo. Então quero buscar realmente me alinhar e tá caminhando corretamente, né? Buscando mais conhecer realmente, né, verdadeiramente qual é, né, o meu propósito, né, no que eu tô para somar e o que Deus realmente quer que eu faça, né? Não só mediante as coisas que eu tenho desejo, né? Mas que Deus realmente quer para mim, né? Uau, muito bom. Obrigado por compartilhar. Pastor, a Suzy está tentando entrar e não está conseguindo. Qual é a dúvida? Será? Qual a dificuldade será? Não estou conseguindo entrar. Será que é a internet? Porque aqui está liberado. Deixa eu ver. Não tem nada que poderia travar a entrada dela, não. Certo, eu vou falar para ela tentar novamente. Isso. Se ela tiver em um outro aparelho que não seja o Android, ela tem que instalar o aplicativo do Google Meeting, tá? Que é o aplicativo que nós estamos usando para transmitir. Vocês estão conseguindo me ver e ouvir bem aí? Ver e ouvir bem? Sim. Maravilha. Tranquilo aí, tá bom. Show. Flávia? Consegue me ouvir, Flávia? Só apertar no botãozinho aí do microfone. Vamos passar para o Yuri, depois nós passamos para a Flávia de novo. Yuri, se apresente, queridão. Ah, Flávia conseguiu. Boa noite. Eu tô um pouco rouca, não liga pra minha voz, não. Eita, tranquilo. Obrigado. Eu me chamo Flávia, tenho 22 anos, sou do mesmo ministério que a Gisele e a Lúcia, aqui da Brado de Cuiabá. E o que eu tô buscando esse ano é morrer pra cruz. Eita, glória. Que benção, gente. Amém, glória a Deus.
Eu não sei se você está sabendo, mas semana que vem nós estamos aí, viu? Eita, glória. Nós vamos aí para Cuiabá. Nossa, como Amém. assim? Sério? Vamos para Cuiabá. Benção. Aí, Vamos para Cuiabá, não nós vamos sabia. para Cárceres, depois nós vamos lá para Comodoro, depois nós vamos para Bolívia. Eita, glória. Manifestar o reino de Deus. Amém. Aprender também, ter um tempinho de discipulado, que é importante, né? A gente ter um tempinho também para levar o puxão de orelha, né? Mas é benção. Glória a Deus. Obrigado, Flávia. Yuri? Por aí, queridão? O Yuri, ele tava lá fora, ele não tá aqui dentro para assistir. Acho que Tá certo. Depois a gente vê com ele. Mas beleza, meus irmãos. Que alegria a gente poder estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, compartilhando um pouco da nossa fé, né? Um pouco daquilo que o Senhor tem buscado. O Senhor tem buscado, está de olho, ele tem contemplado até, ele tem buscado verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Para que eu adore em espírito e em verdade, eu tenho que estar ciente dessas verdades, ciente da verdade que é Cristo, não por aquilo que eu li num livro, mas eu ter uma experiência viva com Deus, através do Espírito Santo. Então, acessando o Pai, através do Filho, no poder do Espírito Santo. Amém? E o que eu quero propor nesse tempo nosso aqui de busca e de estudo da palavra é crescimento, é crescer na fé, é avançar. Porque muitas vezes, queridos, nós vamos tentar crescer achando que tempo de igreja, eu ir no templo, escutar 3 músicas rápidas, 2 músicas lentas, esquentar o banco da igreja, dar a minha oferta com o desenho da tartaruguinha vai resolver minha vida. Quando, na verdade, o que o Senhor quer de mim é uma vida rendida aos pés dele. Quando nós falamos de uma vida rendida, é uma vida de obediência. E a questão da obediência, ela não está ligada ao meu nível de fazer coisas para Deus. O meu nível de obediência está relacionado ao quanto eu mudei a minha natureza e eu me dobro, eu me inclino à vontade de Deus. Entende? Então, obediência não é apenas fazer coisas para Deus, ser um esquentador de banco profissional e ser um frequentador de igreja. Eu ter uma liturgia de culto. Não. O que Deus quer, irmãos, é verdadeiros adoradores, filhos maduros que manifestam a glória do Senhor. Pessoas que querem um nível profundo e querem viver mergulhados na realidade do Pai, na realidade do Filho, na realidade do Espírito Santo, cumprindo um propósito poderoso.
Quem está entendendo? Olha só, queridos. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Vamos abrir as nossas Bíblias. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Quem pode ler para nós? Para nós. Eu quero que você se acostume, gente, porque aqui eu quero que a aula ela seja bem dinâmica e que a gente participe, tá? Você não está assistindo a aula, você está participando de um treinamento. Por quê, queridos? Eu gosto muito de uma frase do Bop que diz assim, ó, treinamento difícil, combate fácil. Então eu vou fazer muita pergunta. Então eu vou como se instigar muito você, eu quero muita participação, tá, gente? Eu não estou no monólogo. Lembra que aqui vai ser um diálogo. Imagine que você está aqui na minha sala, ou que eu estou na sua sala, e que a gente está conversando cara a cara, só que pela internet. Tá bom? Não faz sentido eu conversar sozinho. Eu quero que você participe também. Beleza? Pode repetir para mim, pastor Wesley, fazendo favor? Colossenses capítulo 3, verso 10. Colossenses 3, 10. Colossenses 3:10, né? Isso. E vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém. Obrigado. Então, olha só, queridos, a palavra aqui é em Colossenses capítulo 3, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, a palavra revestirdes do novo significa que a palavra enduo, no grego, que significa entrar em uma veste, entrar numa roupa, se vestir. Então, você está se vestindo do novo. Para quê? Para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, a questão aqui não é apenas o conhecimento de estar aqui, mas é o conhecimento de estar ligado a ele em comunhão. Entende? É um lugar com muito cuidado, é como uma dimensão, é como uma atmosfera de extrema comunhão. Nós vamos ver, queridos, ao longo da palavra de Deus, a apresentação de Deus se revelando com vários nomes. Existe uma expressão chamada Elohim. Essa expressão Elohim é uma expressão impessoal. O que é impessoal? É de alguém... Você já passou por uma pessoa, exemplo, na fila de uma lotérica, em algum lugar, uma pessoa falou, o sol tá quente, né? Nossa, tá realmente... tá demorando aqui, aí você conversa assim, sabe,
por educação. Não é uma conversa profunda, é uma conversa de alguém que não se conhece. Ana, quer falar? Se alguém quiser falar, só levantar a mãozinha aí, tá? Eu acho que ela levantou a mão sem querer, hein? Então, tá. Então, aqui fala de um conhecimento profundo. Aqui falando sobre o conhecimento preciso e correto, usado no Novo Testamento para conhecimento de coisas éticas e divinas. Epignosis, a palavra. Então, segundo a imagem daquele que o criou. Então, a questão de imagem aqui está relacionada à questão de caráter, vontade. A questão, queridos, não é só apenas nós fazermos o que Deus quer. Anota isso aí. Não é apenas fazer o que Deus quer. Mas é nós fazermos o que Deus quer pelos mesmos motivos que Deus quer. Entende? Queridos, eu posso ganhar almas. Mas eu posso ganhar almas com a intenção de encher a minha igreja por causa do valor que essas pessoas ofertarão. Essa é uma intenção correta? Não é? Agora, se eu ganho almas porque eu amo vidas, eu amo o que Deus quer, eu quero formar pessoas para fazerem parte de uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, manifestando a vontade e a glória dele. Entende como a percepção é diferente? A minha intenção não é enriquecer à custa dos outros, mas é fazer a vontade de Deus, ganhando almas, fazendo discípulos, manifestando o reino de Deus. Essa é a vontade dele. E o dia que o meu coração estiver conectado com essa verdade, Deus vai mandar as almas. Deus vai mandar as pessoas. Não tenho pressa, gente. Se tem uma coisa que eu não tenho desejo, assim, de um lugar inchado. Meu desejo, queridos, é abençoar pessoas para que elas sejam cidadãos do reino, para que elas herdem o céu, para que elas governem, vivem uma vida de governo. Entende? Não um clube social. Não um lugar... Irmãos, já tem alguns anos que eu acompanho um libertador, esse cara lá das Filipinas. Ele mora hoje nas Filipinas, ele tem um trabalho social muito sério com crianças, resgate de crianças, formação de jovens. E, gente, meninas com 8 anos de idade expulsando demônio, curando enfermo. Olha só que coisa. E gente com uma unção tremenda lá. E olha só, irmãos. E eles ficam indignados com a igreja, as igrejas no mundo inteiro, porque eles chamam de igrejas happy clap. É um termo em inglês que fica só batendo palmas. Sabe, aquela dançando, cantando, louvando, mas não mudando a sua realidade interior? Não crescendo na fé?
sendo infantis na sua caminhada? Então, o Senhor tem nos chamado para um tempo. Eu quero compartilhar aqui uma imagem. Eu não sei se todos aqui já viram essa imagem do tabernáculo. Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí? Maravilha. Vamos lá, tabernáculo. Estão conseguindo ver o meu mousezinho aí? O tabernáculo, ele foi algo que Deus mostrou a Moisés para construção, para que eles construíssem, para que nesse lugar representasse a presença de Deus. A presença, a vontade, a expiação do pecado. Mais à frente, irmãos, nós vamos entender que esse tabernáculo aqui representa algumas coisas. Representa o próprio Cristo, que tabernaculou entre nós. Entende? E que cada um desses elementos tem uma finalidade, cada um tem um significado, cada um tem uma expressão. Exemplo, nós temos aqui 3 ambientes. Nós podemos separar ele. Hoje, você é um ser tripartido, sim ou não? Um ser tripartido. Corpo, alma e espírito, não é? Amém? Então, aqui nós estamos falando também da realidade corpo, alma e espírito. Nós estamos falando aqui do corpo de Cristo. À medida que nós vamos crescendo em Deus, nós vamos entrando em ambientes diferentes e cada um desses ambientes vai exigir de nós um posicionamento e uma responsabilidade. Ok? Então, olha só, o primeiro lugar aqui é um lugar chamado altar do sacrifício, que é esse primeiro aqui onde está saindo a fumaça. O que era feito em cima desse altar do sacrifício, ou altar de bronze? Aqui era o lugar aonde o cordeiro, a carne, deveria ser queimada. Ok? Então, como que nós podemos conectar isso para a nossa realidade hoje? Não quer dizer, irmãos, que a sua caminhada é o tabernáculo, tá? Não entenda isso. Mas é uma representação, mais ou menos, de como o Senhor deseja que a gente cresça. 3 ambientes. O altar do sacrifício é o lugar onde a minha natureza carnal ela tem que morrer. Aonde a ovelha tem que morrer. Olha só, queridos, muitos de nós temos essa vontade de apenas ser ovelhinhas. Ah, o pastor não liga para mim. Ah, ninguém vem me visitar. Ah, ninguém se importa comigo. E o tempo todo eu estou tendo problemas com carne, eu estou tendo problemas emocionais, eu estou tendo problemas com orgulho, eu estou caindo sempre nas mesmas coisas e eu estou paralisado. Mas por quê, queridos? Eu ainda estou com a minha natureza terrena. Aqui, nós estamos falando de um ambiente externo, ok? Então, que ambiente externo é esse? É um ambiente de fora do sol. O sol representando ali a iluminação, a revelação natural de quem é Cristo. Então, você vai para a igreja, você
ora, você canta louvores, você até dança, você tem sensações de Deus, mas não consegue mergulhar. Mas depois que sai daquele lugar, você está tendo os mesmos desejos, caindo nas mesmas coisas e não avançando. Então, o que eu preciso fazer, queridos? Nesse lugar aqui, é o lugar onde eu devo colocar a minha carne para virar pó. Aqui, a carne era incinerada até virar pó. Esse é o desejo de Deus, para que a gente possa passar para os outros ambientes e manifestar a glória do Senhor. Eu preciso matar a minha velha natureza. Estão entendendo? Então não são os dogmas, não é a liturgia, não é quantas vezes eu frequento um culto, não é quantas vezes eu assisto lives. Não é apenas quantos livros eu leio, com quantas pessoas eu converso. Não. Aqui está falando de troca de natureza. Irmãos, muitas vezes eu já atendi pessoas que, cara, se você olhar para a vida do cara, é ilibada. Paga certinho. Não, como se diz, não tem nome no SPC. A pessoa, ela é diplomática. A pessoa, ela faz tudo certinho, ela vai nos cultos, ela tá no meio ali, tá fazendo as coisas. Ela participa presencialmente, ela participa materialmente, ela participa, é uma pessoa que ora, que jejuma, é uma pessoa religiosamente correta. Exatamente, podemos até confessar o Senhor com a nossa boca, mas o coração está longe. Entendeu? Sim, vai ficar gravado, tá bom? Com Deus, obrigado por participar. Vai ficar gravado sim. Então, aqui é o lugar, irmãos, onde eu costumo dizer que é um lugar onde eu sou alma e corpo. Muita emoção e muita carne. E nesse lugar, a carne tem que morrer. E o que eu disse, queridos? Muitas vezes eu vou aconselhar a pessoa faz tudo certinho. Mas como é que eu vou falar para a pessoa que o problema dela é orgulho? Porque eu posso ter orgulho, queridos, de fazer as coisas para Deus, de participar de culto, de curar enfermos, de expulsar demônios, mas ter uma natureza caída. Tá entendendo? Então, por exemplo, eu tenho lá o meu temperamento. Se o meu temperamento é colérico, eu vou fazer tudo certinho, mas eu fico dando patada nos outros. Não tem fruto do espírito. Paz, mansidão, domínio próprio. Ah, esse é meu jeito. Maltrata a esposa, maltrata os filhos, fala mal dos outros, mau testemunho. Mas as outras coisas, ó, top. Mas não tem fruto. Sabe o que é isso, irmãos? Iniquidade. Irmãos, Satanás não tinha feito nenhum pecado moral antes que esse orgulho entrasse dentro do coração dele, dentro dele, né? E ele caísse. Ele caiu por uma coisa chamada orgulho. E depois, queridos, o homem também caiu por orgulho. Em vez de assumir a sua responsabilidade, falar, Deus, eu realmente pequei. Não, foi a mulher que o Senhor me deu. E a mulher acusou a serpente, e a serpente não tinha para quem acusar, né? Falou, eu fiz. Ou não falou nada.
Pois enfim. Estão entendendo? A natureza ali, ó, não morreu. Então eu posso cantar louvores, eu posso cantar músicas, eu posso fazer a obra de Deus com a natureza da serpente. Então, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes, o Senhor estava repreendendo ali aquelas pessoas, chamando de raça de víboras, pérolas aos porcos, pães aos cachorros. Ali, irmãos, não é xingando, não. Ali não é desprezando, não. Ali é literalmente falando da natureza daquelas pessoas. Nicodemos, irmãos, um homem letrado. Jesus falou, é necessário nascer de novo. Entende? Queridos, a minha vida espiritual ela não pode ser como uma academia. Me passa lá uma lista de exercícios que eu faço, fico grande ou emagreço. Tá tudo certo, alcancei o meu objetivo. Mas cadê a vontade de Deus aí? Entendeu? Segundo, não é uma dieta. Me passa uma lista de dieta, eu faço o que eu vou fazer, eu faço o que precisa ser feito, eu como o que tem que comer, eu evito o que eu tenho que evitar. Tá entendendo? Mas eu permaneço com a mesma natureza difícil, com a mesma avareza, com a mesma dúvida, com o mesmo comportamento maligno. Diga aí, a carne tem que morrer. A carne tem que morrer. Não apenas aderir uma religião, não é apenas aderir um novo costume, não é apenas aderir um novo Deus. Queridos, é trocar de natureza. A questão não é tarefa, é transplante. Não é maquiagem. Mudar de caráter é transplante de coração. Transplante de natureza. Natureza de Cristo tirando a sua natureza, tirando o coração de pedra e dando o coração de carne. Amém? Todo aquele que, pois que ouve essas minhas palavras e pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, e a casa desabou. Então, queridos, a questão não é apenas aprender a Bíblia, irmãos, é corrigir fundamentos. É corrigir, é confrontar a nossa natureza caída. E o fundamento é a parte mais importante que fará com que a nossa casa fique em pé, mesmo no tempo de adversidades. Pois bem, queridos, a questão aqui também, nós temos o próximo lugar, que é esse lugar aqui, onde o sacerdote, depois que fez o sacrifício ali, a carne virou pó, dali para frente, irmãos, só vai o sangue. Olha só, nós temos a bacia do lavatório. O que é a bacia do lavatório ou a bacia de bronze? Bacia de bronze era aonde o sacerdote se examinava é o lugar da santificação. Então, ali, crucificação, santificação é o lugar onde lava as mãos falam de obras. Vestes, fala de identidade, ali é o lugar onde eu começo
a partir das águas do Espírito, a partir do Espírito, eu começo agora a abandonar a carne e abraçar a minha identidade. Bronze fala de juízo. Mas ali não é apenas o juízo de estabelecer uma correção. Ali fala de se examinar. Eu gosto muito de falar, inclusive nas aulas, um dia eu quero trabalhar só sobre a questão de armas espirituais. E o que eu entendo sobre armas espirituais é tudo aquilo que é uma ofensiva contra o reino das trevas e aquilo que faz eu avançar no reino de Deus. Então, uma das armas, uma das ferramentas, um dos recursos ali é espelho de Deus. Eu chamo espelho de Deus, que é onde eu examino através da palavra as partes que estão caídas em mim e eu começo agora a clamar pela misericórdia de Deus para que Ele mude a minha natureza. E aí depois eu vou ter uma outra arma espiritual, ou uma outra realidade, um posicionamento que me faz avançar no reino, chamado Peniel, que é aquele lugar de confronto, onde Jacó teve a sua natureza mudada, e o nome dele mudou de enganador para Israel. E o nome dele foi trocado. Então a realidade, o futuro, a essência dele foi transformada. Então ele pôde governar. Então essa aqui é a expressão da bacia do lavatório, lugar onde eu purifico as minhas mãos, purifico as minhas vestes e peço ao Senhor, Senhor, já que eu abandonei a carne aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, dissensões, facções, invejas, bebedices, gula e coisas semelhantes. Gálatas 5,19 ali. É uma lista de pecados que me afastam de Deus e faz com que eu fique com a identidade toda deformada. Gálatas 5:19 a 21. Ok? Depois, queridos, eu vou ter uma outra realidade aqui. É um outro ambiente chamado lugar santo, que é quando eu já entro dentro do tabernáculo. Dentro desse ambiente, antes de entrar nele, eu vou ter aqui 5 colunas. Então, o que eu entendo aqui, queridos? As 5 colunas, as 5 bases, representam 5 ministérios. Efésios capítulo 4 vai falar sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A obra do ministério. Então, por que a minha natureza tem que morrer? Para que eu vá para outro ambiente, para que eu cresça em Deus e eu saia de uma natureza carnal, para que eu deixe apenas de ter sensações da presença de Deus e realmente passe a entrar na presença dele. Então, o ambiente de fora aqui, irmãos, bronze, fala de juízo, fala de uma realidade que mata a minha carne. Depois, dali para frente, irmãos, prata e principalmente ouro. Dali para frente, só ouro. Estão entendendo? Que fala o quê? Da manifestação da glória de Deus. A presença do Senhor manifesta ali. Que é aquilo que representa a presença de Deus. Queridos, antes de entrar nesse tabernáculo, existia um lugar aqui, ó, na frente, que são as portas. É uma porta com 4 cores. Essa porta, ela representa os 4 evangelhos. Representa Cristo sendo apresentado em 4 aspectos diferentes. 4 naturezas diferentes. Então, em Mateus, Cristo é representado como rei.
Ok? Em Marcos, Cristo é representado como servo. Em Lucas, Cristo é apresentado como homem. E em João, apresentado como Deus. 100% Deus, 100% homem, servo e rei. Então, rei de Abraão, Davi, em diante. Linhagem real. Em Lucas, em Marcos, você não vai ter, você não vai ver linhagem, porque serve. Inclusive, servo ali é um eufemismo, ou seja, é uma palavra mais branda para falar escravo mesmo. Alguém que não tem mais vontades próprias. Então, servo, você não quer saber de onde que ele vem, para onde que ele vai, quem ele só serve. Então não tem linhagem. Ok? Lucas, a linhagem de homem. Então vai falar ali, desde Adão até Cristo. Falando que ele é 100% homem. Falando da linhagem dele. Ok? E depois, como Deus, o Senhor, o Cordeiro, antes da fundação do mundo. E quando eu entendo o Evangelho, irmãos, eu vou entrando por essa porta, vou entendendo esses aspectos diferentes. E vou entrando. Aqui a minha carne vai morrendo. Por que eu preciso crescer aqui, queridos? Para que eu viva uma vida de governo em Deus. A vida de Deus, Zoe, a palavra Zoe, o rio transbordante de Deus em mim, a ponto de governar nas outras áreas e transbordar na vida dos outros. Entendeu? E aqui, é até o posicionamento, irmãos, porque tinha um tabernáculo e ao redor do tabernáculo as tribos eram posicionadas ali. Então, cada tribo tem uma identidade, cada identidade dessa tribo fala de uma manifestação de governo sobre a terra. Nós podemos tirar um significado para os dias de hoje. E se você for ver, irmãos, a quantidade de pessoas que se posicionavam nesses agrupamentos de tribos faziam o desenho de uma cruz. Então, uma vida crucificada na dependência de Deus, servindo no poder do Espírito através da obra da cruz ali. Olha que coisa forte. E o Senhor quer nos levar para esse tempo. Então, entende, queridos? Então, nós temos 3 ambientes. A porta ali, abrindo o ambiente do átrio. Depois o santo, lugar santo. E o santo dos santos. Amém? Então, vamos crescer? Vamos avançar? Vamos. Amém? Na próxima aula, queridos, eu quero entrar, nós já estamos concluindo aqui, só para que não fique muito extenso. Nós vamos concluir falando sobre o próximo ambiente, que é o lugar santo, amém? E nós vamos fazer uma oração forte, pedindo para que o Senhor revele algumas coisas que nós estamos fazendo que nós não conseguimos enxergar, que nós achamos que é bom, que na verdade está nos atrapalhando de crescer. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer falar algo? Alguma impressão? Ou algo que aprendeu? Ou alguma coisa que você percebeu em você e precisa ser transformado? Um de cada vez. Então, só para finalizar, queridos.
Pasme, a maioria dos crentes estão aqui no átrio. Nunca foi no lugar santo e nunca foi no Santíssimo. Porque a obra do átrio aqui, ó, transformação de natureza. Para passar aqui para frente, só sacerdote, mano. Só servindo. Aqui só o sangue passava, carne não passava. Sabe qual é o problema, queridos? A maioria das pessoas estão com problemas de carne aqui fora, ó. O que acontece, irmão? Se você mata o animal, você aceita Jesus, você morreu para o mundo, você mata o animal, mas não passa o fogo sobre aquele animal, o que vai começar a acontecer com essa carne? Vai apodrecer. É isso que tem acontecido, irmãos. É por isso tanto escândalo por aí. Pessoas servindo a Deus a partir da carne podre. Não passa pelo fogo. Não passa pelo sacrifício. Não morre. Tá aí, irmãos. Pastores, líderes, pessoas presas à pornografia, presas a uma série de coisas. Eu mesmo, irmãos, já fui preso a muitas coisas, e essa era uma área que me pegava muito. Não conseguia entender os planos e propósitos de Deus, vivia com crise de identidade, problema moral, servindo a Deus, cuidando de jovem ainda, gente. Olha que coisa. Pedindo perdão a Deus e caindo. Depois que eu entendi, irmãos, comecei a ser ministrado em libertação e cura, comecei a entender as realidades de Deus, comecei a entender que o mundo espiritual é sério. Nunca mais Deus me deu graça. Entende? A carne tem que morrer. Nós precisamos viver em Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, no poderoso nome de Jesus, colocamos agora diante da tua presença, Senhor. Conforme Hebreus capítulo 6, verso 1 a 3, Pai, nós estamos sendo expostos à tua palavra. Porque está escrito, por isso, pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, das obras mortas, da fé em Deus, do ensino dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Senhor, nós sabemos, Senhor, que existe a necessidade, Romanos capítulo 8, fala da natureza que aguarda a manifestação dos filhos maduros para manifestar a glória de Deus, colocando em liberdade a terra que clama com dores de parto. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, perdão pela fase em que nós ficamos lambendo feridas, pela parte, Senhor, em que nós permitimos ficar paralisados, pela parte, Senhor, onde nós não entendemos e ficamos, Deus, passivos. A parte onde nós deixamos a ferida tomar conta de nós. Espírito Santo, nós pedimos perdão. Clamamos por tua graça, clamamos por tua misericórdia, clamamos pelo teu favor. Espírito Santo, nos enche, nos enche, nos enche. Fale conosco, Senhor. Mude a nossa natureza, Senhor. Nos transforme. Senhor, nós não queremos apenas buscar conquistas, mas sabemos que as conquistas virão a partir de uma natureza transformada, a partir do cumprir princípios. Quem cumpre princípios colhe promessas. Senhor, nos ajude, em nome de Jesus. Senhor, eu quero enviar os teus filhos e filhas para essa semana, até o nosso próximo encontro, para que eles vivam a vontade do Senhor, para que eles vivam a presença marcante do Senhor, para que eles sejam cheios da glória e da presença manifesta do Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe vocês e o Senhor leve em paz e segurança, que vocês possam avançar, crescer, romper no nome poderoso de Jesus. Vocês sejam revestidos de muita vida, de muita alegria, de muito entendimento, de muita transformação. E uma semana diferente, um ano diferente. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Deus, meu querido. Obrigado, Ana. Obrigado, Juliano. Obrigado, Flávia. Alice, Lúcia. E todos que estão acompanhando depois, todos que vão acompanhar, Deus abençoe.